Igreja de Cristo, o que é que Jesus é? Podemos melhorar. Igreja de Cristo, o que é que Jesus é? Igreja de Cristo, o que é que Jesus é? Hey! Aleluia, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida de forma extraordinária. Você vai entender por que disso. Juízes capítulo 7, versículo 7. Diz o seguinte. Diz assim, ó. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei dos midianitas, pelo que toda outra gente vá cada um ao seu lugar. Amém? Podei-vos assentar. Glória a Deus. Eu tenho certeza, tenho convicção, meus irmãos, que todos nós já escutamos a história de Gideão aqui, né? Todos nós já ouvimos uma pregação a respeito de Gideão. E essa semana Deus me lembrou muito dessa passagem bíblica, desse texto bíblico, né, de Gideão. E acho que a gente vai meditar um pouco a respeito disso hoje. Amém? Amém. Então, primeiro, para que a gente entenda aqui o contexto bem certinho disso aqui. A palavra de Deus diz lá em Juízes 6, a partir do capítulo 1, ela vai narrar que o povo de Israel... Ó, o Lucas lá, Deus abençoe, meu irmão. Que bênção, rapaz. Ela vai narrar que o povo de Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Tinha feito aquilo que desagradava ao Senhor. E por causa disso, Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. 7 anos eles plantavam, na hora de colher, os midianitas iam lá antes deles colherem, colhiam a plantação deles, entravam com os camelos, e a palavra de Deus diz que eles eram inúmeros, atropelavam o que eles não colhiam, e por causa disso Israel empobreceu demais, a ponto de viver na miséria. Só que o Senhor, Ele é tremendo, né? Ele sempre está com o seu ouvido atento a você. Então, se você está passando alguma dificuldade, meu irmão, clame ao Senhor, porque Ele está te ouvindo. Sabe, não deixe de confessar a Deus, não deixe de falar para Deus aquilo que você está sentindo, porque Ele já sabe. De fato, Ele já sabe o que você está passando. Só que a gente precisa entender que a premissa da intimidade é exatamente você ter o diálogo, é você ter o convívio. Ninguém consegue ser íntimo só de distância. Sabe, isso é muito difícil. É por isso que Jó fala, entendeu? Que eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço de lado a lado, caminhar com o Senhor. Nós precisamos entender isso. No capítulo 6, então o anjo do Senhor aparece a Gideão. Gideão não era um cara totalmente desprovido de inteligência. O que Gideão estava fazendo? Ele entendeu, bom, os midianitas vão ir lá, vão acabar com a nossa plantação, vão colher, o que eles não colherem eles vão destruir. Então o que ele fazia? Ele se antecipava e colhia antes. E quando o anjo do Senhor aparece, ele está trabalhando. A palavra de Deus relata que ele está lá malhando o trigo, entendeu? Para esconder dos midianitas. E eu quero que você entenda algumas coisas, meus irmãos. Nós estamos aqui no grupo, maior parte do grupo de homens. Acho que a maioria aqui deve ser pai, né? Já. E você precisa entender que Deus te chamou para um ministério genuíno. Você ser pai é um privilégio, meu irmão. Deus está te dando o privilégio, entendeu? De você repetir o que Ele fez. Quando nós oramos ao Senhor, a oração que Jesus ensinou, Ele ensinou o quê? Nós a chamamos Deus de Pai. Então você está num lugar de destaque, você está numa posição de destaque, e foi Deus que te deu isso. Valorize isso extremamente. A primeira coisa que eu aprendo com Gideão é o seguinte: nós precisamos apresentar a Deus aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a caminhar nos caminhos do Senhor.
Nós precisamos fazer isso. Porque se você, como pai, negligenciar essa parte primordial, o inimigo não vai negligenciar, meu irmão. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, tentando distorcer de toda e qualquer maneira o homem que é a imagem e a semelhança do Senhor. Se você não se propuser a ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, alguém vai ensinar algum caminho. E sabe aquela frase diabólica, mentirosa, que diz assim que todos os caminhos levam a Deus? Ela não existe. Só existe um caminho. E o caminho chama-se Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, apresente os seus filhos a Deus. Quando o anjo do Senhor chega até Gideão, Gideão tinha sido instruído. Quando o anjo do Senhor fala para Gideão assim: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele responde, ele fala assim: mas se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? O que aconteceu com tudo que os nossos pais nos contaram, que o Senhor nos tirou do Egito e nos deu essa terra? Então o que acontece? Quando eu observo isso, eu entendo que Gideão foi ensinado das maravilhas que Deus tinha feito. Ele sabia o que Deus tinha feito. Ele não estava ali, leigo de tudo. Ele tinha conhecimento. E é o que a palavra de Deus nos ensina. Ensina a criança o caminho que deve andar. E até quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Por mais que muitas das vezes você possa olhar, meu irmão, e às vezes o seu filho está caminhando por um caminho que você não gostaria, mas você tem que ter convicção que você ensinou ele a andar nos caminhos do Senhor. E mais dia menos dia ele vai voltar para a casa do Senhor. Creia nisso. Não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de apresentá-lo diante de Deus. Porque maravilhas Deus quer fazer na vida, na sua vida e na vida do seu filho. Amém? Segunda lição que eu tenho com Gideão. O questionamento sincero, muitas das vezes, é a porta de entrada para a intimidade. Sabe o que acontece? Nós muitas das vezes temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso relacionamento com o nosso pai terreno também não foi muito bom. Não foi muito legal. E aí nós temos dificuldade, você sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente tinha um convívio com o pai terreno em que a gente não podia questionar nada. A gente não podia perguntar nada. A gente não podia falar nada. E Deus não é dessa forma, meu irmão. Aprenda uma coisa: Deus não vê como o homem vê e não age também como nós agimos. Deus não age impulsivamente por qualquer coisa. Aqui nesse relato nós vemos aqui Gideão questionando o anjo do Senhor: mas se Deus é conosco, então por que isso está acontecendo? E ali se torna a porta de entrada para Gideão. A partir daquele momento, o Senhor começa a falar com Gideão muitas coisas. O Senhor começa a pedir algumas coisas a Gideão. Gideão começa a pedir algumas coisas ao Senhor também. E o Senhor interage com ele de forma genuína. Então entenda uma coisa, meu irmão: não é porque muitas das vezes nós nos ofendemos com qualquer coisa que o Senhor se ofende com qualquer coisa. Não é assim que funciona. Você tem liberdade na casa do seu pai. Você tem liberdade na presença do seu pai. Você pode perguntar, você pode pedir, pode solicitar, você é livre, meu irmão. Lógico, sempre com respeito, com temor, porque nós sabemos na presença de quem nós estamos entrando. Mas você tem liberdade, meu irmão. A respeito do questionamento sincero, quando você estiver em casa, se você puder, você medita em Jeremias 12. Você vai ver o profeta Jeremias, questionando a Deus sinceramente. E ele está reclamando, ele está falando para Deus assim: como é que pode o ímpio prosperar em todos os seus caminhos e eu, com toda essa dificuldade aqui, servindo ao Senhor? Jeremias questiona aquilo dali. E é interessante porque também com Jeremias Deus não se ofende também.
Mas Deus responde com uma pergunta. Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, se você está reclamando de correr contra homens, como é que eu vou te colocar para correr contra cavalos? Sabe o que isso significa? Se você está reclamando das pequenas coisas, como é que você vai lutar por coisas grandiosas, meu irmão? Se você reclama por qualquer coisa que acontece na sua vida, como é que Deus vai confiar algo ainda maior na sua mão? Não reclama, cara. Não reclama, sabe? Faz que nem o jogador de futebol americano, que eu sempre falo: põe a bola embaixo do braço e sai correndo, cara. Eu não sei fazer, irmão Estevam, não tem problema nenhum, você tem um excelente professor. Só que você precisa saber o que ouvir. O pastor Stevenson falou uma vez uma frase que ele estava pregando, eu nunca esqueci. Ele falou assim, que o slogan da Sanepar era: quem ouve mais erra menos. É isso mesmo, né, pastor? Da ouvidoria. Quem ouve mais erra menos. Então aprenda a ouvir. Porque muitas das vezes Deus está falando de forma simples e você não entende. Ou você não quer entender, porque a resposta não é aquilo que você esperava. Aprenda a entender isso. Outra coisa que eu aprendo com Gideão: antes de você viver grandes coisas, meus irmãos, antes de você viver as maravilhas do Senhor para a sua vida, antes de você conquistar grandes coisas, você vai precisar se livrar de algumas coisas. Você vai precisar entender e colocar a Deus como Senhor da sua vida. Gideão conhecia a palavra do Senhor? Conhecia, sabia que Deus tinha livrado eles do Egito? Sabia. Só que sabe o que o povo de Israel fazia? Eles tinham um altar para Baal. Na frente do altar tinha um bosque. O cara tinha um terreno, meu. E às vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Dentro do nosso terreno nós estamos mantendo ali um altar para o inimigo. E o Senhor pega e fala lá para Gideão: Gideão, você vai derrubar o altar de Baal, você vai cortar o bosque e você vai sacrificar o segundo boi do seu pai e vai erguer um altar para mim ali. Então aprenda uma coisa, meu irmão: você quer conquistar grandes coisas, o Senhor está contigo, mas você vai precisar derrubar o altar de Baal. Você vai precisar entender quem é prioridade na sua vida. Você vai precisar entender que se você quer viver maravilhas, você precisa sacrificar. Ah, irmão Estevam, nós não matamos mais boi, não matamos mesmo. Mas você sabe o que acontece? Às vezes o sacrifício que Deus quer de você é você levantar de madrugada, pegar a sua Bíblia e meditar. Às vezes o sacrifício que Deus quer de você é você tirar um dia para jejuar. Sabe, às vezes eu me pego pensando assim, falando assim: cara, você é um crente muito jaguara, né, bicho? Vai orar, cara. Vai meditar na palavra de Deus. Vai jejuar. Você sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar grandes coisas, meus irmãos. Sabe, nós olhamos assim para Adão e falamos assim: ah, Deus queria que Adão ficasse lá no jardim do Éden ignorante. Claro que não. Deus iria ensinar tudo para Adão no momento correto. Mas Adão não atropelou tudo lá. E por causa disso, todo mundo pagou. Então aprenda uma coisa, meu irmão: Deus quer te ensinar, Deus quer caminhar com você, mas você precisa buscar. Sabe, precisa às vezes deixar um pouquinho o videogame de lado e ler um pouquinho a Bíblia. Deixar um pouquinho de assistir o futebol para vir para a casa de Deus. E eu perguntei para vocês no começo do culto que time que vocês torcem. Eu sou corintiano também. Mas faz muito tempo, meu irmão, muito tempo que eu não carrego uma camisa do Corinthians. Entendeu? Por quê? Porque eu entendi que a minha prioridade é outra. O futebol é legal, é importante. Nós estamos aqui entre homens, você precisa se exercitar, meu irmão, entendeu? Vai jogar uma bola. Se não gosta de jogar bola, vai jogar tênis. Vai andar de bicicleta, meu irmão. Vai correr no parque, vai fazer qualquer coisa. Mas vai se exercitar. Sabe? Você tem um papel importante, você tem um papel de provedor, você tem o papel de cuidar da sua família. Você precisa estar bem para que a sua família esteja bem. Você precisa entender isso.
Quarta lição que eu aprendo com Gideão. Você entendeu o chamado de Deus para a sua vida? Você já entendeu? Se você não entendeu ainda, pergunte abertamente: Senhor, o Senhor tem algum chamado para a minha vida? Qual é, Senhor? E não interessa o que é, meu irmão, Deus sempre tem alguma coisa que você possa fazer na casa dele. Se for para ser o diácono, seja o melhor diácono que você puder ser. Se você for ser o zelador da igreja, seja o melhor zelador que você puder ser. Esses dias nós fizemos um evento aqui na igreja, eu fui arrumar as cadeiras, ficou uma coisa horrorosa. Por quê? Porque não é isso que eu faço. E eu falei assim, meu Deus, eu vou deixar essas cadeiras aqui, tomara que a Jéssica venha antes do culto cedo para arrumar e deixar tudo certo. E é uma coisa simples, sabe? Mas não é o que você faz, meu irmão, é a importância que você dá naquilo que você faz para o seu Senhor. Se você faz com amor, com carinho, meu irmão, com respeito, Deus vai te honrar aonde quer que você esteja. Davi cuidava de ovelha antes de ser pastor, mas não cuidava de qualquer jeito. O bicho era brabo. Ele corria atrás de leão, de urso, para salvar as ovelhas. Não faça as coisas de qualquer jeito. Faça com amor, com carinho, com dedicação, com empenho. Não sei fazer, não tem problema nenhum. Pergunta para Deus, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Está com dificuldade ainda? Pergunta para o pastor. Pergunta para o líder. Pergunta para o seu irmão. Mas faça algo para Deus enquanto você pode. Ele está esperando você de braços abertos. Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Amém? E o que pode nos impedir, então, de nós vivermos o chamado do Senhor para as nossas vidas? De nós vivermos o nosso propósito? De nós vivermos as maravilhas que o Senhor quer que a gente viva? O que pode impedir? O que pode impedir, meu irmão, é o medo e a covardia. Sabe, quando Gideão convoca o Israel para ir para a guerra, ele não convoca 300 homens. Sobe uma galera, 32 mil pessoas. 32 mil pessoas subiram para enfrentar os midianitas. Sabe o que Deus falou para Gideão? Gideão é gente demais. E eu acho que quando o Gideão viu tudo aquele povo chegando, Gideão ficou feliz. Falou, agora sim, agora o pau vai torar. E daí Deus fala para ele assim, Gideão, é muita gente. Fala para todo mundo aí, quem tiver com medo, quem for covarde, que pode voltar embora para casa. E vá apressadamente daqui do monte ainda. E foi embora 22 mil pessoas. 22 mil homens foram embora. E eu fico imaginando Gideão, sabe? Muitas das vezes a gente como líder, quando a gente sofre uma perda, a gente fica mal, né? Se um irmão falta na célula, você fica lembrando dele. Falou, abençoado, por que não veio? Se alguém sair da igreja, a gente fica pensando, meu Deus, o que aconteceu, Senhor? O que será que eu fiz de errado? Muitas das vezes a gente nem fez nada de errado, só saiu porque saiu mesmo, era o tempo da pessoa sair. Às vezes Deus chamou para outro lugar, para viver um propósito em outro lugar, você não sabe. Mas nós ficamos assim. E eu imagino que Gideão também ficou. Falou, sobrou 10 mil. Falou, bom, 10 mil ainda é bastante gente, né? Só que Deus, mais uma vez, chega para Gideão e fala assim, Gideão é muita gente. Sabe por quê? Porque na hora que eles ganhassem a guerra, eles não iam falar assim, o Senhor nos abençoou e nós ganhamos a guerra. O Senhor venceu a guerra e entregou os midianitas nas nossas mãos. Sabe o que eles iam dizer? Eu coloquei os midianitas para correr. É isso. Muitas das vezes Deus quer fazer maravilhas, mas nós queremos carregar o crédito e aí não dá. Não dá. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória pertence a um só Senhor. Só um Senhor. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos enxergar isso. E o que determinou então quem que ia para a guerra? Deus fala para Gideão: Gideão, pega o povo e desce até o vale lá, desce até o rio lá. E aí você vai deixar eles tomar água. Por quê? Porque Deus estava entendendo o que estava acontecendo com aqueles homens. Sabe o que estava acontecendo? Quem sabe Gideão chegou e falou assim: quem tiver com medo e for covarde que vai embora. Daí tinha uns que estavam com medo ali e não queriam ir embora, porque não queria dizer que estava com medo. E faz parte o medo da nossa vida, meu irmão. Faz parte. Se você for estudar a fisiologia do ser humano, você vai entender o que é medo. Você vai entender o que é sensação de fuga. Você vai entender por que o coração bate acelerado. Por que sua respiração fica ofegante. O medo faz parte da nossa vida. Deus manda Gideão descer até o rio e fala para deixar os homens tomarem água. E aí Deus fala para ele assim: os que eu disser que vai com você, vocês vão ir. Os que eu disser que não vai, não vai. E aí ele deixa lá os caras. E eu imagino a cena: o cara no meio lá, de um lugar que não tinha água, e eles estão chegando numa fonte de água. Eu imagino que alguns se jogavam dentro d'água. Eu imagino que alguns se ajoelhavam, que alguns já começavam a nadar. E aí Deus falou para ele: separa aqueles que pegarem a água e levarem a água à boca. Por quê? Porque aqueles que pegaram a água com a mão e levaram a água até a boca estavam vigilantes com o que estava acontecendo ao redor. E às vezes a gente está tão distraído, está com tanta sede, que a gente entra de uma vez e não olha para lado nenhum. E se você está de joelho, meu irmão, até você levantar, demora às vezes. E essa era a situação. Eles estavam num momento de guerra. Eles não estavam num momento se consagrando, eles estavam num momento de guerra. Então eles tinham que estar o quê? Vigilante. Tinham que estar o quê? Atento. É o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, orar e vigiar para que não caiam em tentação. Você precisa estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. Nós estamos vivendo provavelmente os últimos dias da igreja na face da terra. E está acontecendo um monte de coisa, meus irmãos. E muitas das vezes nós estamos desapercebidos, a gente está dormindo. A gente vê as coisas acontecerem ali e a gente pensa assim: não tem nada a ver. A gente está vendo tudo que está acontecendo no Oriente Médio, lá com Israel, né? A respeito de uma falsa paz. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: paz só com Jesus. Você já parou para pensar o quanto é horrível a ideia de paz que nós temos que pegar a paz e forçar a goela abaixo nos outros? Que você conquista a paz com arma? Que paz que é essa? A paz, meu irmão, é só com Jesus. Olhe em volta, meu irmão, e preste atenção. Cuida da sua família, sabe? Valorize a sua família. A sua família é o primeiro ministério que Deus confiou a você. Você vai ter outros ministérios se Deus quiser, meu irmão. Se Ele confiar a você, você vai ter outros ministérios. Mas cuide do seu primeiro ministério, cuide da sua família. Ame a sua família. Não deixe de orar com a sua família. Eu sei que é difícil, é bem difícil. Eu falei para o pastor Jefferson esses dias, eu falei assim: a gente tira um período para orar com a família, a gente consegue 2, 3 dias, daí falha uma semana, daqui a pouco mais uns 2, 3 dias. É difícil, é bem difícil a nossa vida. Nós temos um monte de coisa para fazer. Mas cuide da sua família, meu irmão. É o seu primeiro ministério. Você trabalha fora? Amém, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. Que você trabalhe bastante mesmo, que você prospere, que você evolua. Se o Senhor quiser que você enriqueça, não tem problema nenhum nisso. Mas não negligencie a sua família.
E a sétima lição que eu tenho com Gideão é que toda a honra e toda a glória pertence a um só Senhor. Juízes 8:23, para nós encerrarmos aqui, diz assim, ó: porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco sobre vós dominará o meu filho. O Senhor sobre vós dominará. Gideão conquistou essa batalha em nome do Senhor. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa ter um grito de guerra. Sabe por quê? Porque no meio da guerra, como é que aconteceu? Gideão desceu, entrou no arraial dos midianitas de noite. Os midianitas estavam cochilando, né? Estavam dormindo. Possivelmente estavam embriagados, né? Porque eles bebiam bastante também. E eles chegam lá calados, 300 homens. E aí imagina a cena. Eles têm um cântaro na mão, tem uma tocha acesa na outra. E eles quebram o cântaro na mão e eles tacam o grito: espada do Senhor, espada de Gideão. Imagine você dormindo, um sono pesado. Você acorda, você não vê as coisas direito, porque a gente acorda, a nossa visão tá turva, né? Os caras acordam, vê com a visão meio turva, vê aquelas tochas lá, acho que é uma multidão. E a palavra de Deus diz o quê? Que a espada de um se virou contra o outro. Sabe o que aconteceu? Eles estavam tão apavorados, quando eles escutaram a voz do povo de Israel gritando, que eles saíram se matando. E claro, Gideão e os seus soldados, os seus 300, depois perseguiram eles e foi adiante. E se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver quantos midianitas morreram ali naquela brincadeira. Era 300 homens. Facilmente dava 100 para cada um, tá? Facilmente. Então entenda uma coisa, meu irmão. As nossas palavras têm poder. E às vezes a gente precisa gritar para o inferno ouvir quem é o nosso Senhor. Se você confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor Jesus também te confessará diante do Pai. Então faça isso, meu irmão. Reconheça quem é Deus sobre a sua vida. Às vezes vai lá e dá um grito mesmo para o inferno inteiro ouvir. Mas meus vizinhos vão ouvir também, não tem problema. Quando o Corinthians faz gol, a gente não grita: gol do Corinthians. Ultimamente nem estou gritando tanto isso aí, porque time ruim da bexiga, né? Pelo amor de Deus, que vergonha. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Às vezes a gente fica, sabe, criando empecilhos para fazer aquilo que Deus quer fazer. E você não precisa disso. Às vezes você só precisa ouvir o que Ele está falando. Escute o que Ele está falando. Não pense que você vai precisar de uma multidão para vencer as suas batalhas. Às vezes a multidão que você precisa é você, sua esposa e seus filhos. Às vezes é só isso que precisa para as coisas acontecerem, para as coisas fluírem. Ore com a sua esposa. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falo sempre. Às vezes você está orando e pedindo uma coisa e sua mulher está pedindo outra. Você está pedindo um carro prata e a mulher está pedindo um carro vermelho. E Deus está lá ouvindo aquilo. E Deus é paciente, misericordioso e amém, né? Porque se fosse que nem o irmão Estevão, ia falar assim: cara, a hora que vocês decidirem alguma coisa, vocês vêm falar comigo aqui. Entendeu? Então, ore com a sua família. Busque a presença de Deus com a sua família. É o seu exército. Pode ser um mini exército, pode ser um mini exército. Mas é o seu exército. Meu irmão, grandes coisas Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que Deus esteja te abençoando de uma maneira extraordinária.